construindo um santuário ao Senhor, fazendo a casa de Deus. Salomão, ele viu a necessidade de mudar as coisas, de não manter as coisas como elas estavam. O povo sem um referencial de adoração, o povo numa rotina que banalizava os preceitos do Deus de Israel. Então Salomão, ele começa a levantar o templo e o santuário ao Senhor. Salomão, ele leva para o templo a Arca da Aliança. Salomão, ele começa a convocar todos os sacerdotes e todos os levitas a qual estavam dispersos. Os sacerdotes, eles não estavam no santuário sacrificando. Os sacerdotes, eles estavam cuidando das suas coisas pessoais. Os levitas, eles não estavam praticando os seus ofícios. Mas Salomão, ele chamou toda a congregação. Quando diz congregação, ele convocou os seus súditos, os seus povos. Convocou todo mundo para uma grande reunião. E a Bíblia, ela diz no verso 11 do capítulo 5 de 2 Crônicas: e quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificavam, sem respeitarem os seus turnos. Salomão, ele chamou a todo o povo, ele convocou o povo, dando uma palavra para o povo, que o estado que a nação estava, ela não poderia permanecer. A primeira coisa que vejo, a atitude maior, é sempre daquele a qual está enxergando como o trem está correndo sobre os trilhos. E Salomão, ele chama os sacerdotes, traz a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que o povo que não levavam sacrifício, o povo que não estavam sacrificando ao Senhor, eu imagino de repente, lá estava o pobre, o miserável, ele trazendo uma pombinha, um pardal para sacrificar ao Senhor. Daqui a pouco o outro foi contagiado. É mesmo, há quanto tempo eu não sacrifico ao Senhor? Aí o outro pega e traz uma ovelha. Daqui a pouco o outro começou a trazer um boi. E daqui a pouco toda a nação de Israel recobrou, irmãos, aquele espírito, aquele desejo de sacrificar a nação de Israel. O povo estava participando do mesmo desejo a qual estava no coração de Salomão. E aconteceu que tantos animais o povo levaram, que tantas coisas chegaram no templo, que a Bíblia diz que os sacerdotes do santuário, e quando saíram os sacerdotes do santuário, porque os sacerdotes que estavam presentes e santificavam, sem respeitarem os seus turnos, para os irmãos entenderem um pouco, era tanto boi, era tanta ovelha, era tanto pardal para sacrificar ao Senhor, que os sacerdotes que estavam cuidando das suas coisas, era turno de 24 horas. A cada 1 hora saía um sacerdote. Saíam 7 horas. Já deu 8. Acabou meu horário. Passava a mão na roupa dele, na túnica, jogava no fogo, queimava, se banhava e ia para sua casa. E o outro entrava no lugar.
O outro que pegava de 8, dava 9 horas, ele arrancava a sua túnica, jogava no fogo, tomava banho e iria para sua casa. O sumo sacerdote era uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que tamanho foi o desejo da nação de Israel a oferecer algo diferente para o Senhor, que aquele sacerdote, que ele tinha um horário para cumprir, ele foi tomado desse espírito, que o que aconteceu, irmãos, era que quando vencia a hora dele, ele já estava liberado para ir para sua casa. Ele fazia o seguinte: ele tirava a sua roupa, queimava, tomava banho e voltava para dentro. Eu quero sacrificar ao Senhor. Quando a Bíblia diz que ele não respeitava o seu turno, é que ele não estava preso ao seu horário de trabalho. Vou abrir um parênteses: crente não pode estar preso a 1h30 de culto, irmãos. Crente não pode estar preso a 1h30 de escola bíblica dominical. Ele não pode estar preso a 1h30 do culto de domingo ou meia hora de mensagem. Os sacerdotes, eles foram contagiados. Eles estavam acostumados com o seu tempo. Acabou, larga o sacrifício e vou para casa. Mas a Bíblia diz que ele corria lá, tirava sua roupa, trocava, tomava um banho, trocava de roupa e voltava lá para dentro. Aí a Bíblia continua dizendo: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Amã, Jebudom e os outros filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir e para louvar o Senhor e render-lhes graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Olha o que aconteceu. Era 120 sacerdotes. Não tinha lugar para todo mundo lá dentro do templo. Os sacerdotes, os irmãos lembram do texto, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela encheu a casa e quem estava dentro não podia sair e quem estava fora não podia entrar. É nessa ocasião. Era muita gente querendo sacrificar o Senhor. Não tinha espaço para 120 sacerdotes. Porque quem estava lá dentro sacrificando ao Senhor não queria deixar de jeito nenhum. Quem estava lá fora queria entrar e não conseguia, porque o povo não arredava o pé. Mas os sacerdotes que ficaram de fora, irmãos, eles não se preocuparam com isso não. Eles queriam estar lá dentro sacrificando, mas sabe o que aconteceu? Não tinha espaço para todo mundo. Não era da conta deles e nem o ofício deles. Mas eles entraram no meio dos levitas e começaram a adorar ao Senhor. Eu sacrifico aqui de fora. Crente que reclama, irmão, olha, eu não posso oferecer ao Senhor, porque não me dão isso, não faz aquilo para mim, irmãos. A obra de Deus, ela é extensa. Se não tem como você fazer aqui, faça lá fora. É assim. Era o que estava acontecendo, não tinha espaço lá. Mas os sacerdotes, ele não arrumou briga. Juntaram todos eles com os levitas lá fora. Para você entender um pouco o que era um sacerdote juntar no meio dos levitas. É a mesma coisa aí que a Dilma Rousseff vinha aqui ajoelhar no pé do pastor João e falar: olha, eu preciso que o Senhor me abençoe. Com autoridade, isso é humilhante, porque ele tem o seu olhar altivo. Mas os sacerdotes, ele não quis saber disso não, porque o que valia ali
era a rotina que estava sendo quebrada. O que importa é que eu adoro meu Deus, que diminua eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Já estou crucificado, já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, é porque, irmãos, a glória do Senhor, ela tomou como empurra lá dentro. Todo mundo querendo sacrificar, todo mundo querendo adorar, que não teve nem espaço para os sacerdotes estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, ela encheu a casa de Deus. Os sacerdotes, eles não poderiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. É como, daí, às vezes festividades, fui na festividade de uma igreja que tinha tanta gente, que eu estava lá no meio da igreja, o povo começou por empurra, daqui a pouco vai empurrando, eu estava lá na porta da igreja. Aí o cantor que estava lá, eu gosto muito, da Moacir Bandeira, daqui a pouco eu estou tentando chegar lá na frente. Tchê, vamos fazer assim, um aqui, outro aqui. Aí eu fui entrar no meio, ô glória, tampou minha filha. Porque ninguém queria sair, não tinha espaço o suficiente. Isso é a glória de Deus, o povo envolvido nas coisas de Deus. Na casa do Senhor tem espaço para você. Não tinha espaço para os sacerdotes ministrar lá na frente. Como às vezes num culto não tem tempo para todo mundo cantar, não tem tempo para todo mundo pregar, mas, irmãos, o sacerdote, ele achou um cantinho para ele. Eu posso quebrar a rotina aqui onde eu estou nessa noite. E tamanho, irmãos, foi a glória de Deus, que Salomão, ele fez, irmãos, uma bela de uma oração, a qual é sobre o texto a qual nós lemos. No lugar onde o povo quebrou a rotina, no lugar onde o seu povo, eles mudaram de atitude para com o Senhor. Como eu disse, irmãos, se você ora somente aqui na igreja, quebre a rotina e ore na tua casa. Se você às vezes só tem comunhão com o irmão A ou com o irmão B, quebre a rotina e passa a ter comunhão com o alfabeto inteiro, em nome de Jesus. Se você às vezes, irmãos, ajuda o seu pastor só no que te convém, ajude também no que não te convém. Quebre a rotina, da glória de Deus se apossar na sua vida. Quebre a rotina, mude as coisas, faça algo diferente para o Senhor. Não fique na mesmice. Não acha que você dizimar e ofertar isso é o suficiente, não. Deus, Ele espera mais de mim, Ele espera mais de você. Hoje que você está oferecendo a Deus é uma coisa, amanhã já ficou ultrapassado. Ofereça novo. A glória que você recebeu ontem já ficou, a de hoje é diferente. A palavra que você diz que você ama a Deus hoje, para amanhã ela não vai. Diga de novo. Procure aonde você não vê. Fala como o salmista, esquadrinha o meu coração. Ou como está em Salmo, se não me engano, de número 45, que de boas palavras transborda o meu coração, e ao meu rei consagro que compus, pois a minha língua é como uma pena na mão de um habilidoso escritor. Traduzindo, ele estava dizendo: Senhor, o meu coração, ele te oferece coisas novas. É o meu coração. E após todo o povo se reunirem, sacrificarem, de certa forma, um caos que se instaurou ali de tanto sacrifício. Os sacerdotes que não estavam nem aí para orar, que não queriam nem saber das outras coisas. Eu quero sacrificar ao meu Senhor. Aí Salomão aproveita e começa a falar com Deus.